E estavam lá todos misturados, reencarnados. Os espíritos que queriam crescer, que estavam evoluindo bastante, eles estavam adquirindo as virtudes do espírito muito forte. Eles estavam amando, sendo fraternos, serenos, tranquilos, afáveis, amigos uns dos outros, sem preconceitos, com as emoções controladas. Esses espíritos lá encarnados estavam evoluindo bastante e estavam acompanhando a evolução, a mudança de um patamar para outro acima. Mas também existia uma boa parcela de espíritos encarnados que não estavam desse jeito, estavam o oposto disto. Estavam sedentos de poder, muitos deles eram políticos, muitos eram ladrões, representantes de facções criminosas, violentos, agressivos, orgulhosos, arrogantes, prepotentes, vaidosos, invejosos, ciumentos, egoístas, cheios de mazelas, cheios de doenças do espírito. Esses eram muito inteligentes, manipuladores, dominadores, prejudicavam o próximo em benefício de si mesmos, tiravam do próximo em benefício de si, egoístas, adquirindo débitos após débitos, em muitas encarnações, encarnação após encarnação, e a espiritualidade tentando resgatar, tentando trazer o conhecimento espiritual, tentando orientá-los, usando as pessoas para orientá-los, eles não ouviam ninguém. Encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, a espiritualidade paciente, a espiritualidade, os orientadores evolutivos daquele orbe, com uma paciência, e os que estavam bons sofrendo as consequências dos maus, da sua política do mal, ditatorial, dominadora. Os vícios também estavam exacerbados, a inversão de valores, espíritos reencarnados, fazendo com que valores imorais, valores amorais, valores que não condizem com a evolução do espírito, se tornassem comuns, se tornassem normais, se tornassem morais, querendo transformar o que é mal em bom. O mal é o mal, o bom é o bom. Não podemos misturar as coisas. Mas eles influenciavam muita gente de uma forma que eles queriam transformar o que era ruim em algo bom, para fazer com que aquilo seja normal e todos possam fazer aquilo à vontade. E esse não era o planejamento da espiritualidade maior. Até que chegou um momento em que o tempo acabou, porque no universo todos os mundos obedecem ciclos evolutivos. E chegou um momento que a espiritualidade maior dá um basta e o ciclo se fecha. O ciclo leva um tempo, cada planeta tem o seu tempo, mas é um ciclo que é o suficiente para o espírito evoluir bem antes desse ciclo fechar. Podem ter certeza. Dá para o espírito se redimir, se converter ao bem, bem antes desse ciclo fechar, porque Deus, ele é paciente, ele espera, e ele não coloca algo acelerado que você não vai poder acompanhar. Ele faz tudo num ritmo bem paciente. Então Deus não tem pressa, ele não acelera.
ele vai até um pouco devagar para que dê tempo de você se regenerar e se melhorar. E isso não é numa encarnação só. Esse tempo que eu estou falando, tira a visão terrestre. Esse tempo que eu estou falando, ele é um tempo, Deus enxerga assim, ele não enxerga uma encarnação só, porque ele sabe que uma encarnação só é muito pouco tempo. Esse tempo, esse ciclo que ele dá, são várias reencarnações. Porque ele entende que o espírito leva um tempo para mudar, uns mais rápido, outros menos, e outros medianamente. Então ele entende isso, que tem alguns que ele precisa de um tempo maior. Os que vão mais rápido, eles vão orientando aqueles retardatários que estão mais lentos, orientando com paciência, com amor, com tolerância. São os instrumentos de Deus, que Deus os mantém ali, porque eles orientam os que estão para trás e crescem junto também. Principalmente na parte de treinar a paciência, a tolerância e a compreensão. Então, o ciclo terminou e foi dado um basta. Então, os espíritos que não acompanharam a evolução naquele planeta, eles foram desencarnando, e à medida que eles iriam desencarnando, os seus espíritos eram colocados em naves etéricas do mundo maior. Por mais que nós não estejamos vendo essas naves aqui, por mais que pareça que nós estamos abandonados, por mais que pareça que não existe nada disso de Jesus, de Cristo planetário, de seres angélicos, por mais que a gente ache isso, a impressão que dá é essa, que nós estamos jogados, que nós estamos aqui esquecidos, tira isso da cabeça. Eles estão todos aqui em cima, acompanhando cada escolha nossa, cada passo que nós damos para frente ou para trás, ou estagnamos. Eles estão acompanhando tudo. E eles estão sempre fazendo com que aconteçam coisas na nossa vida sem a gente perceber, para a gente evoluir. Esses vídeos é uma prova disso. Tanto os que estão a favor, como os que estão contrários a esses vídeos, estão sendo todos intuídos e inspirados pela espiritualidade maior para estarem aqui. Então, estão todos que têm que estar agora e os que virão no futuro para assistir esses vídeos. Cada um na hora certa, estando contrário ou não. É perfeito. Toda a mensagem está entrando. Toda ela. É perfeito, independente das reações, positivas ou negativas. É inútil lutar contra isto, contra a evolução e contra Deus. O tempo acabou. E eles foram sendo colocados em naves. Naves imensas. Naves que comportam milhões de espíritos. Todos ali seriam exilados para o planeta Terra. O planeta Terra, que ainda era um planeta muito primitivo, bem mais atrasado do que agora. Bem mais atrasado. Isso foi há muitos milênios atrás. O planeta aqui ainda era muito primitivo. E nesses espíritos exilados, esses de capela, existia categorias de rebeldia. Existia o primeiro grupo, que era o grupo de rebeldes, os mais endurecidos. Os mais endurecidos. Ou seja, vamos dizer assim, os piores, os mais voltados ao mal. Existia um segundo grupo, que era mediano, mas ainda estavam muito no mal. Existia um outro terceiro grupo, que estavam voltados ao mal, mas eles estavam melhor. Mas não quer dizer que estavam melhor, que estavam bons, senão eles não estariam sendo exilados. Os três eram ruins, mas existia categoria. Então todos eram divididos em grupos kármicos. Os primeiros, que eram muito resistentes ao amor, à luz, que estavam muito enegrecidos pelo mal, as paixões estavam muito fortes, esses
foram levados para essas naves para serem exilados adormecidos, em hibernação. Eles não tinham condições de ficar acordados lá, porque eles não iam ouvir ninguém. Poderia aparecer o espírito iluminado que for para eles. Eles não iam ouvir ninguém, de tão endurecidos que estavam. Então, eles foram adormecidos. E o que foi feito com eles? Eles foram trazidos para a Terra, adormecidos, e eles já eram levados à reencarnação nos seres primitivos daqui da Terra, adormecidos. Quando eles acordavam, eles já estavam num corpinho de um ser humano bem atrasado, bem primitivo e já vivendo como homens das cavernas. Estou falando nessa linguagem para que possa ser entendido. Porque quando eles foram mandados para cá não tinha tecnologia nenhuma. Eu vou chegar lá, não vou entrar em detalhes agora. A segunda classe e a terceira classe eram mantidos acordados. Sim, acordados nas naves. E, chegando nas naves, muitos deles, quando estavam encarnados em capela, eram incrédulos, como aqui na Terra tem muitos. Incrédulos. Muitos deles eram incrédulos. Outros acreditavam na espiritualidade, mas não buscavam muito não, sabe? Tinha outros que buscavam, mas eram aqueles religiosos que não estavam sendo religiosos para ajudar as pessoas. Eram aqueles religiosos que tem muito aqui na Terra, gananciosos, que querem enriquecer com a religião, hipócritas, que falam mansinho, mostram uma angelitude que não tem, que por dentro é outra coisa, os sepulcros caiados, os hipócritas. Muitos deles, religiosos manipuladores, extremamente ortodoxos, doutrinários, que só pensavam nos benefícios próprios. Muitos deles eram esses. Dominavam consciências, manipulavam, em troca de dinheiro, de enriquecer, de fama, de reconhecimento. Espiritualidade não é isso. Então, eram esses todos misturados ali. E outros que não acreditavam em nada mesmo. Só que chegando na nave, eles tiveram contato, eles em espírito tiveram contato com outros espíritos orientadores evolutivos que comandavam aquelas naves e os orientadores também do planeta. Todos ali misturados. E por que eles foram mantidos acordados? Para que durante a viagem, porque não é de uma hora para outra, entrou na nave, já vou levar lá e eles já vão reencarnar. Não é assim, não. Entra na nave e às vezes fica décadas dentro das naves. Décadas. Isso não é assim instantâneo. Porque os primeiros a serem levados à reencarnação era o primeiro grupo. O segundo e o terceiro ficavam esperando. Até o primeiro grupo todo reencarnar. E o primeiro grupo todo reencarnava e ficava um tempo lá. Enquanto eles ficavam um tempo lá, o segundo e o terceiro grupo ficava sendo instruído na nave. Isso pode levar décadas. Pode não, levava décadas. Eles viviam dentro de uma nave durante um bom tempo, antes de reencarnar na Terra. Então entendam como é que funciona o negócio. Não é nada assim, correndo. É tudo muito bem planejado. Os que estão adormecidos não tem jeito, não tem conversa com eles, não tem doutrinação. Eram levados compulsoriamente à reencarnação nos corpos primitivos do planeta Terra. Enquanto isso, eram muitos, eles iam aos poucos. Enquanto isso, o segundo e o terceiro grupo ia sendo esclarecido. Esclarecido de quê? Esclarecido sobre a realidade espiritual, como funciona a lei de ação e reação, para eles verem a besteira que eles faziam, que eles vão ter que responder por tudo aquilo, que o que você manda vai voltar para você. Eles eram esclarecidos com relação à semeadura que eles fizeram lá no planeta deles, o plantio. E eram esclarecidos como seria a colheita. Eles iriam colher tudo que eles plantaram lá naquele planeta. Eles iam colher na Terra. Seria uma colheita bem amarga. O sofrimento que eles iam passar. Era tudo mostrado. E aí, tudo aquilo que não se acreditava era mostrado na frente deles, que era real, e que eles tiveram inúmeras oportunidades para ouvir os profetas, ouvir quem realmente estava ligado à espiritualidade lá no planeta deles e não quiseram ouvir. Então, o choro começava, todo mundo chorando, lágrimas de arrependimento tardio.
As chances foram muitas. Não adianta chorar. Deus deu muitas chances. Muitas. Não tem chororô. Não tem conversa. Com esses caras não tem conversa. Então, começou aquele show de lágrimas de arrependimento tardio dentro da nave. E perceberam que eram cidadãos do universo, não de um planeta só. Que todos nós somos cidadãos cósmicos. Que nós não pertencemos a um planeta, nós pertencemos ao universo. E tudo aquilo que eles não conseguiam enxergar além da cabeça, além do seu céu, eles perceberam o quanto a visão deles era estreita. Eles perceberam a imensidão do universo, porque eles também recebiam aulas de seres de outros mundos, os quais mostravam para eles em telas fluídicas outros planetas e vidas em outros planetas, de mundos felizes e primitivos. São décadas de estudo. Então eles estudavam de tudo. Astrologia, ciência, do espírito, tudo. Às vezes as naves paravam perto de um planeta qualquer, porque elas estavam em movimento, elas paravam perto e eles ampliavam a humanidade daquele planeta para eles assistirem, e eles assistiam a vida daquelas humanidades. Para aqueles que não acreditam em vidas em outros mundos, paravam em vários planetas para ir mostrando para todo mundo. Muitos se desesperavam, botavam as mãos na cabeça e ficavam impressionados com a imensidão do universo. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Era mostrado isso para eles, tudo isso para eles. E eles ensinavam com relação à imortalidade do espírito, à reencarnação. Mostravam para eles várias reencarnações deles, lá nesse planetinha de Capela que eles estavam sendo exilados. As repetições dos erros em várias reencarnações. Repetição, 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 e ainda adquirindo erros novos, e só erro e poucos acertos, muito poucos acertos. Dava um passo para frente, mas depois dava 10 para trás. Um passo para frente, 10 para trás. Encarnação após encarnação. E os espíritos superiores ali, os benfeitores, os orientadores evolutivos, mostrando quantas oportunidades eles perderam. E o choro continua. As lágrimas de arrependimento tardio. E mostrando para eles, olha aqui, ó, fulano te avisou, cicrano te avisou em várias vidas, tentou te orientar e você não quis ouvir, debochou, deu um chega para lá nele. Muitos de vocês assassinaram. Muitos ficaram em fúria quando ouviam as verdades sobre si mesmos, não suportavam ouvir as verdades sobre si mesmos. Aí dizia que quando diziam que ia ter uma transição planetária, que eles seriam exilados, que eles iriam para outros mundos, dizia que era uma ameaça. Não é ameaça, não existe ameaça. Quem interpreta como ameaça é porque não aguenta ouvir sobre si mesmo, não aguenta se conhecer, não aguenta as verdades sobre si mesmo, não aguenta ouvir. Aí diz que é ameaça. Não tem ameaça. Essa é uma realidade do universo. Transições planetárias acontecem em todos os planetas. Não tem ameaça. É uma ignorância imensa e é uma rebeldia e tanto pensar dessa forma. Para não bugar a cabeça de ninguém, vamos voltar só para a Capela e o planeta Terra. O planetinha de Capela e o planetinha Terra. Foram encarnando aqui na Terra, nos corpos dos símios. Símios é forma de dizer, dos macaquinhos. Símios isso é forma de dizer, para que possam todos entender. Tem aquela escala? Homo habilis, Homo erectus, Neandertal. Então, foi nesses corpinhos aí. Foi nesses corpinhos que eles encarnaram, tá? Até chegar ao Homo sapiens. E até o sapiens sapiens. Porque muitos capelinos iriam voltando para a capela. Mas outros resistentes continuavam aqui. Muitos dos profetas antigos eram capelinos. Lembra do José do Egito? José do Egito? Ele era um capelino, mas ele era um capelino redimido. Um capelino que já tinha se redimido. Lembra do Lucas, apóstolo Lucas, amiguinho do Paulo de Tarso, que anotava tudo de Paulo? Ele era um capelino exilado, mas ele já tinha se redimido. Tanto é que é de um exilado a apóstolo. Ou seja, redimido,
servo do Cristo que ele virou. Evoluiu, cresceu. Por isso muitos capelinos voltaram para a capela, mas outros não voltaram não. Estão sendo exilados de novo. De novo. Muitos capelinos. Você acha que todos voltaram para a capela? Não. Muitos capelinos não aproveitaram as oportunidades aqui na Terra também. E já foram e outros estão indo para um mundo primitivo de novo, para encarnar em corpinhos de macaquinhos de novo, para passar decênios de milênios lá. Olha o atraso, olha a perda de tempo, por causa de rebeldia, podendo melhorar agora. Dá tempo. Para. Pensa na vida. Não tá legal. Tira essa arrogância. Tira essa prepotência. Tira essa soberba do saber. Porque aqueles que acham que sabem tudo são características de espíritos de terceira ordem. Espíritos evoluídos sabem que sempre existe alguém maior no universo, alguém mais evoluído, então ele não fica assim. Ele é humilde. Lembra dos leprosos na época de Jesus? Sabe o que era aquela lepra? Sabe por que eles tinham aquela lepra? Porque eram espíritos que lá atrás, inclusive em capela, eram extremamente orgulhosos e vaidosos. Então eles encarnavam cheios de lepra. Os arrogantes e gananciosos e egoístas encarnavam pobres para deixar de ser arrogante, vaidoso e egoísta. Várias encarnações bem pobrezinho, passando miséria. É assim que funciona. É assim que funciona. Então tira a arrogância, tira o orgulho, tira a soberba do saber, tira o extremismo, fanatismo político ou religioso, seja lá do que for. Tira isso. Tira ciúme, tira inveja. Porque depois, em reencarnações lá na frente, você vai ter mazelas do corpo físico que você vai ficar perguntando para Deus, por que eu tenho isso? Por quê? Por quê? Jesus curava, sabe como é que ele curava? Quando ele percebia que a pessoa queria verdadeiramente mudar e ela estava com uma lepra, Jesus ia lá no perispírito dele, com a mente, e ele curava o perispírito, e aí afetava no corpo físico. Aí a lepra melhorava, porque o problema estava no espírito. Jesus não ia no corpo. Quando ele botava a mãozinha, ele ia no espírito. Aí ele tirava do espírito e afetava no corpo físico. Quando ele fez os pães aparecerem, apareceu do nada, os pães que ele multiplicou, ele fez nada mais, nada menos do que materializar os pães. Como? Aqueles pães eram do plano espiritual, estavam ali. Ele sabia que estavam ali os pães, mas estavam no plano extrafísico. Então tinha uma multidão de gente ali. Jesus puxou um pouquinho de ectoplasma de cada um e materializou os pães. Porque tinham muitos médiuns ali de efeitos físicos. Então ele materializou os pães. Assim ele se materializou depois que desencarnou. Depois que ele desencarnou, que eles chamam de ressuscitação, porque não poderia falar materialização, porque eles não iam entender nada. Quando ele desencarnou, que ele apareceu ressuscitado, entre aspas, com os buraquinhos na mão, porque ele materializou desse jeito, porque o povo de lá era ignorante, então tinha que ver daquele jeito. Ele fez uma materialização completa, que só espíritos da envergadura dele poderiam fazer com facilidade. Ele puxou um pouquinho de ectoplasma de cada um que estava ali, e ele materializou o seu perispírito, o seu corpo astral que ele ainda tinha. Aquele corpo astral que foi recriado durante 10 séculos. Sim, materializou. Ele estava em espírito, ele não era um corpo físico, era um espírito, mas ele materializou com um ectoplasma, usando médiuns de efeitos físicos.
Os médiuns de efeitos físicos doam o ectoplasma e ele materializa ou objetos ou espíritos desencarnados do plano extrafísico com esse ectoplasma. Materialização, com médiuns de efeitos físicos. Muitos dos apóstolos eram médiuns e muitos ali eram médiuns de efeitos físicos. Isso é fácil para ele. Esse procedimento está em curso. Transição planetária, exílio planetário. E isso é mais profundo do que vocês possam imaginar. Não é só para ladrões, homicidas, políticos corruptos, religiosos extremistas, fanáticos, corruptores. Não, isso vai mais distante, hein? Vai. Não é só isso, não. Gente que está extremamente arrogante. Ah, mas eu sou honesto, não rouba ninguém, leva uma vida honesta, mas é arrogante, é orgulhoso demais, invejoso ao extremo, ciumento, agressivo. Sim, um jeitinho agressivo de ser, bem agressivo. Agressivo mesmo que eu estou falando, tá? Não é incisivo, não. É agressivo. Agressivo, violento, rude demais, cheio de ódio, que não consegue amar o seu próximo, principalmente aquele que pensa diferente de você. Você fica com ódio daquele que pensa diferente de você e que não baixa a cabeça para você. Que quanto mais você calunia, difama, ataca, conta mentiras, ele continua, porque não baixa a cabeça para demônio encarnado e você sente ódio. Então isso é ódio, isso não é amor não, tá? Diferente do que foi ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo, hein? O Evangelho segundo o Espiritismo só ensina amor e união com o próximo, amor ao próximo. Por que está sentindo ódio? Não foi o que foi ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo, não, hein? Então, peraí, o que está acontecendo? As letras do Evangelho segundo o Espiritismo só estão na cabeça e no coração. Cadê o amor ao próximo? Hã? Vamos pensar? Então esses também serão exilados. Porque no mundo regenerado não tem ninguém perfeito, não. Não tem ninguém perfeito, não. Ainda tem provas a se passar. Mas expiações não tem mais não, hein? No mundo regenerado, hein? É só provas. E essas provas são mais brandas. Não são provas graves, como agora. São provas mais brandas, mais fácil de se lidar. Bem mais fácil. E sem expiações. Então os que vão ficar aqui são os bonzinhos. O mal será reduzido. Haverá o mal aqui? Sim, mas reduzido. E qual é o grau desse mal? O grau desse mal não é esse que vocês estão vendo aí, não. Esquartejamento, guerra, estraçalhamento, tiro. Não, o mal que vai ter aqui, reduzidíssimo, é um mal bem menor. Sabe aquele mal assim, malzinho, que se mostrar para vocês, vocês vão falar, isso não é mal, não. É esse mal, aquele mal bem tranquilinho. Esse é o mal que vai ter aqui. E reduzido. Reduzido. Então é bem melhor, né? Que vai estar. E o amor vai estar lá em cima. A fraternidade, a mansuetude, a serenidade. Que muitos só têm na leitura, na cabeça, mas não tem dentro de si. Não tem iluminação. Então tudo isso vai ter aqui, mansuetude, serenidade, o controle das emoções, muito mais razão do que emoção, o amor de verdade, a fraternidade de verdade, a amizade, o companheirismo, não vai ter fanatismo, não vai ter extremismo, todos terão um pensamento universal e cósmico. O pessoal já não vai ser aquele pessoal extremamente religioso, já terão já a consciência do espírito imortal e serão todos reencarnacionistas, porque é a realidade do universo. Não serão mais espíritos ignorantes e infantis,